Olá você, querido aluno e querida aluna, que satisfação estar com você nesta caminhada até a aprovação. Iniciando agora o assunto CPC 47, que trata da receita de contrato com o cliente. É um pronunciamento que vai trabalhar ali um pouco o regime de competência, quando contabilizar a receita, mas aprofundando um pouco mais esse procedimento, tendo em vista as diferentes formas que a empresa pode vender, pode faturar sem entregar, pode receber sem entregar, pode entregar a mercadoria e não receber e assim por diante. Muito disso já foi visto em aulas anteriores e a gente vai complementar a literalidade da norma, claro, aquilo que pode ser cobrado. É muita coisa, né? Mas lembrando que muitas questões aqui abordadas podem ser respondidas com base no conhecimento sobre regime de competência. Vale lembrar, o que nós chamamos de CPC 47 é o pronunciamento técnico número 47, lá do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Mas lembra que isso daqui é ratificado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Olha aqui. É ratificado pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, TG Técnica Geral 47, que tem o mesmo nome, Receita de Contrato com o Cliente. Então vamos avançando, olha aí. Aqui estão as nossas redes sociais. Qual o objetivo desse pronunciamento? Ele vai estabelecer os princípios que a entidade deve aplicar para apresentar informações úteis aos usuários das demonstrações contábeis sobre a natureza, o valor, a época e a incerteza de receitas e fluxo de caixa provenientes de contrato com cliente. É isso que ele vai fazer nesse pronunciamento. Então, fica ligado nesse objetivo. E aí ele diz, o princípio básico do CPC 47 consiste em que a entidade deve reconhecer receitas para descrever a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação a qual a entidade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Então, a empresa ela reconhece uma receita quando ocorre o seu fato gerador. E esse fato gerador, ele vai ocorrer o quê? Com a transferência do bem, ou da mercadoria, ou do produto, ou com a transferência do serviço. Transferência do serviço, prestar o serviço. Transferência do bem, entrega da mercadoria. É isso que ele quer dizer. A entidade deve considerar os termos do contrato e todos os fatos e circunstâncias relevantes ao aplicar este pronunciamento. A entidade deve aplicar este pronunciamento incluindo o uso de expedientes práticos, de forma consistente com contratos que tenham características similares e em circunstâncias similares, tá bom? O CPC 47, ele especifica a contabilização de contrato individual com o cliente. Contudo, como expediente prático, a entidade pode aplicar este pronunciamento a uma carteira de contratos. Claro, há vendas ali no supermercado onde não há um contrato, contrato formal. Você chega lá, quer comprar ali um macarrão, passa no caixa, faz o pagamento e eu tenho ali uma receita. Mas eu tenho muitos contratos onde são feitos, por exemplo, do supermercado com a indústria. Não é só ligar e dizer, olha, me manda aí, 1 tonelada de arroz, por exemplo. Não, há uma necessidade, geralmente há um contrato, dependendo de como for, para que caso ocorra algo, tenha ali um formal para dirimir quaisquer conflitos que ocorram. E a gente estava acostumado mais o procedimento, ali, um contrato direto, tá bom? Beleza. Então, essa carteira de contratos ou obrigações de desempenho com características similares, e aí eu vou olhar o contrato individual, 1 a 1, ou eu posso analisar uma carteira de contratos onde a empresa faz várias vendas para diferentes pessoas, mas que tenham o mesmo objeto. Se essa entidade razoavelmente esperar que os efeitos sobre as demonstrações contábeis da aplicação deste pronunciamento à carteira não difiram significativamente da aplicação deste pronunciamento aos contratos ou obrigações
de desempenho individuais dentro dessa carteira. Ao contabilizar a carteira, a entidade deve utilizar estimativas e premissas que reflitam o tamanho e a composição da carteira. As expressões obrigações de desempenho foram substituídas em todo, o pronunciamento, não é toda, em todo o pronunciamento. Beleza, Felipe? Por obrigações de performance, pela revisão 13. Então, atualmente, o que ele chamava de obrigações de desempenho, nós vamos chamar de obrigações de performance. O termo obrigação de performance neste pronunciamento diz respeito à obrigação da entidade vendedora desempenhar a sua obrigação de repassar o controle do bem ou serviço à entidade compradora. Então, a obrigação de desempenho, a obrigação de performance é que ao ter um contrato, ter uma relação contratual de uma venda, a vendedora ela tem a obrigação de entregar os produtos ou os serviços aos seus clientes. É isso que nós vamos fazer. Pronto. Vale lembrar, aqui é muita parte teórica, E aí, claro, um outro momento eu vou relembrar lá do regime de competência, porque está muito interligado. Está muito interligado. Aqui, na verdade, são regras que devem ser feitas. Qual o alcance desse pronunciamento? Até onde ele vai? Ele vai trabalhar as receitas de todos os itens, exceto. Então, a entidade deve aplicar este pronunciamento a todos os contratos com clientes, exceto quando for arrendamento, que vai ser trabalhado pelo CPC 06, contratos de seguro, que vai ser trabalhado pelo CPC 11, instrumentos financeiros dentro do alcance do CPC 48, instrumentos financeiros, CPC 36, demonstrações consolidadas, CPC 19, negócios em conjunto, CPC 35, demonstrações separadas, CPC 18, investimento em coligado, em controlado e empreendimento controlado em conjunto. Além de que, das permutas não monetárias entre entidades na mesma linha de negócios para facilitar vendas a clientes ou clientes potenciais. Por exemplo, este pronunciamento não se aplica a contrato entre duas empresas do setor de óleo e gás que pactuem a permuta de petróleo para satisfazer a demanda de seus clientes em diferentes locais especificados de forma tempestiva, de forma rápida. Então, esse pronunciamento também não vai trabalhar essas operações de permutas, onde não há ganho monetário, mas é necessário para readequar aí empresas do mesmo setor. Definições de termos, Alguns termos você até, pela lógica, pelo dia a dia, você sabe o que é. Mas o que é um ativo de contrato? É um direito da entidade a contraprestação em troca de bens ou serviços que a entidade transferir ao cliente quando esse direito está condicionado a algo além da passagem do tempo. Por exemplo, desempenho futuro da entidade, Então, a empresa, ela, ao entregar o bem ou serviço, ou ela vai ter um direito a receber, que é um direito pessoal, ou ela vai ter um direito real, que seria o dinheiro ou o valor entrando no caixa ou no banco. Cliente, parte que contratou com a entidade a obtenção de bens ou serviços que constituem um produto das atividades normais da entidade em troca de contraprestação, tá certo? Então, é a pessoa que vai receber o serviço ou receber o bem. Contrato é um acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações executáveis. Obrigação de performance, promessa em contrato com o cliente para transferência ao cliente de um bem ou serviço que seja distinto ou de uma série de bens ou serviços distintos que sejam praticamente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente. Passivo de contrato. Obrigação da entidade de transferir bens ou serviços ao cliente em relação aos quais a entidade recebeu uma contraprestação ou o valor é devido pelo cliente. Ou seja, eu tenho a obrigação de entregar um serviço ou um bem. Preço da transação para contrato de cliente é o valor da contraprestação que a entidade espera ter direito em troca da transferência de bens ou serviços prometidos ao cliente, excluindo valores cobrados em nome de terceiros. Preço de venda individual de bem ou serviço é pelo preço pelo qual a entidade venderia um bem ou serviço prometido
separadamente ao cliente. E receita é um aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, originado no curso das atividades usuais da entidade, na forma de fluxos de entrada ou aumentos nos ativos ou redução nos passivos, que resultam em aumento no patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aportes dos participantes do patrimônio, né? Aí é o conceito que eu tenho do meu ativo. Então, nós vamos ver uma questão que trabalha da definição desses termos e é importante você ter esse conhecimento, né? É muito detalhe, realmente é, né? Mas as bancas vêm cobrando isso daqui com frequência. Reconhecimento, né? Então, pessoal, lembrar, reconhecimento é sinônimo de registro, de lançamento, de contabilização. Então, identificação do contrato, isso daqui já foi cobrado até em prova discursiva. A entidade deve contabilizar, deve registrar, deve reconhecer os efeitos de um contrato com o cliente que esteja dentro do alcance deste pronunciamento, somente quando todos os critérios a seguir forem atendidos. Quais são esses critérios? Aí eu tenho aí 5 critérios. Quando as partes do contrato aprovarem o contrato por escrito, verbalmente ou de acordo com outras práticas usuais de negócios e estiverem comprometidas em cumprir as suas respectivas obrigações. Quando a entidade puder identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou serviços a serem transferidos. Quando a entidade puder identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a serem transferidos. E quando o contrato possuir substância comercial, ou seja, espera-se que o risco, a época ou o valor dos fluxos de caixa futuros da entidade se modifiquem como resultado do contrato. E por fim, quando for provável que a entidade receberá a contraprestação a qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente. Claro, se eu estou transferindo, né, um bem ou serviço, se estou entregando a mercadoria, se estou prestando serviço, a empresa espera, né, receber um direito, né? E aí quando eu falo direito, né, ter um direito a receber, direito pessoal, ou ter um direito real a receber recursos. Ao avaliar se a possibilidade de recebimento do valor da contraprestação é provável, a entidade deve considerar apenas a capacidade e a intenção do cliente de pagar esse valor da contraprestação quando devido. Claro, eu vou ter, né, uma possibilidade, uma probabilidade ali provável de receber. Porque se a empresa não tem essa probabilidade, em tese não vamos reconhecer, porque ela não vai receber. Mas claro, se a empresa está vendendo, ela espera receber esse valor. Pode ser que no futuro não receba, aí já é outros 500. O valor da contraprestação a qual a entidade tem direito pode ser inferior ao preço declarado no contrato se a contraprestação for variável, pois a entidade pode oferecer ao cliente uma redução de preço a depender ali do cumprimento de alguns requisitos. Então, aqui, pessoal, né, contrato, ele é um acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações exigíveis. A exigibilidade dos direitos e obrigações em contrato é matéria legal. Contratos podem ser escritos, verbais ou sugeridos pelas práticas usuais de negócios da entidade. As práticas e os processos para estabelecer contratos com clientes variam entre jurisdições, setores e entidade. Além disso, eles podem variar dentro da entidade. Por exemplo, eles podem depender da classe do cliente ou da natureza dos bens ou serviços prometidos. A entidade deve considerar essas práticas e processos ao determinar se e quando um acordo com o cliente cria direitos e obrigações exigíveis. É isso daí que a gente vai ter. Olha aqui uma questão, pessoal, né? O pronunciamento técnico CPC 47, receita de contrato com o cliente, inclui os critérios que devem ser atendidos para que haja contabilização da receita na DRE de uma entidade. As opções a seguir apresentam alguns desses critérios, à exceção de uma, assinale, ou seja, ele quer aquilo que não é critério para eu, né, contabilizar a receita, esses critérios a serem atendidos. Pronto, bom demais, né? Bom demais o que a gente vai
perceber aqui. E é isso, pessoal, é só lembrar, né? É só lembrar. Tá aqui no item 9. No item 9. Então vamos lá. A entidade pode identificar os termos de pagamento, sim. A entidade pode identificar os direitos de cada parte, sim. O contrato possui substância comercial de modo que é esperado que o risco, a época ou o valor dos fluxos de caixa futuro da entidade se modificam como resultado do contrato. E a letra D, a prestação do serviço ou a entrega do bem ao cliente, independente da capacidade de recebimento do montante correspondente. Então, o nosso gabarito aí é a letra D, tá? Isso daí realmente, né, não é item a ser, né, a prestação de serviço independente da capacidade de recebimento, não. Vai depender da capacidade do recebimento. As partes do contrato aprovam o contrato por escrito, verbalmente ou de acordo com outras práticas usuais de negócio, estão comprometidas em cumprir as suas respectivas obrigações. Então, o nosso gabarito aí, como ele quer a exceção, ele vai ser a letra D. É isso que a gente tem. É muita informação e detalhe bem mais teórico, mas é um pronunciamento que as bancas vêm cobrando e FGV mais ainda. Reconhecimento, continuando. Alguns contratos com clientes podem não ter duração fixa e podem ser reincididos ou modificados por qualquer das partes a qualquer tempo, tá? Então pode acontecer. Eu tenho lá um contrato, às vezes ele tem duração fixa, às vezes ele é indeterminado, porém eles podem ser reincididos ou modificados, né, por qualquer das partes a qualquer momento, claro, por iniciativa da parte. Outros contratos podem ser renovados periodicamente de forma automática, desde que seja especificada no contrato. A entidade deve aplicar este pronunciamento à duração do contrato, ou seja, o prazo contratual na qual as partes do contrato tenham direitos e obrigações exigíveis presentes. Para fins de aplicação deste pronunciamento, um contrato não existe se cada parte do contrato tiver o direito incondicional de reincidir inteiramente o contrato não cumprido, sem compensar outra parte ou, claro, partes desse contrato. Então vejam, caso aconteça, né, pessoal, de há um direito incondicional de qualquer uma das partes reincidir e o contrato não ser cumprido, isso daí, tá certo, ele não existe. Agora vale bem, eu tenho um contrato, ele foi cumprido, pronto, atendeu os seus requisitos. Beleza, show de bola. Tranquilo. E aí o que é que eu tenho mais, pessoal? Eu tenho, tá certo, o seguinte. Vamos lá. Então, para fins de aplicação desse pronunciamento, né, esse contrato não existe caso esses itens, né, aí estejam sendo aplicados como esse direito incondicional de reincidir inteiramente o contrato não cumprido. O contrato está inteiramente não cumprido se ambos os critérios a seguir forem atendidos. Ambos são os dois critérios, tá? A entidade ainda não transferiu nenhum bem ou serviço prometido ao cliente e a entidade ainda não recebeu e ainda não tem o direito de receber qualquer contraprestação em troca dos bens ou serviços, tá? Então, se ela não transferiu ou ainda ela não recebeu e não tem o direito de receber qualquer prestação, atendendo esses dois requisitos, aconteceu, tá certo, de eu ter um contrato não cumprido, e se o contrato for não cumprido, realmente aí, e com base nessas informações, é como se o contrato ele não existisse. Vejam bem, pessoal, lá no regime de competência a gente faz o global. Aqui seria um detalhamento, principalmente das principais operações, quando eu tenho aí volumes grandes, né, de vendas, onde eu preciso e tenho necessidade de ter algo formal com o meu cliente. Eu digo meu cliente, claro, supondo aqui que eu sou a empresa. Avançando. Se o contrato com o cliente atender aos critérios do item 9 no início do contrato, a entidade não deve reavaliar esses critérios, a menos que haja indicação de alteração significativa nos fatos e circunstâncias. Por exemplo, se a capacidade do cliente de pagar a contraprestação se deteriorar significativamente, a entidade deve reavaliar se é provável que ela receberá a contraprestação a qual terá direito em troca dos bens ou serviços restantes que serão transferidos
ao cliente, tá bom? Ao cliente. Pronto, beleza. Tranquilo. Show de bola. Se o contrato com o cliente não atender os critérios do item 9, conforme está aí, a entidade deve continuar a avaliar o contrato para determinar se os critérios do item 9 serão atendidos, pelo menos subsequentemente. Quando o contrato com o cliente não atender aos critérios do item 9 e a entidade receber contraprestação de cliente, a entidade deve reconhecer a contraprestação recebida como receita somente quando qualquer uma das seguintes hipóteses tiver ocorrido. A entidade não possui obrigações restantes de transferir bens ou serviços ao cliente e a totalidade ou praticamente a totalidade da contraprestação prometida pelo cliente foi recebida pela entidade e não é restituível. O contrato foi rescindido e a contraprestação recebida do cliente não é restituível. Vejam, né? Aqui, pessoal, ele traz em outras palavras, falando até, às vezes, um pouco, né, grego, uma língua não tão fácil, está dizendo o seguinte, olha, vamos lá. O cliente, ele recebeu a contraprestação, né? E aí ele diz, ó, quando o contrato com o cliente não atender aos critérios do item 9 e ele receber esse valor, a entidade vai reconhecer essa contraprestação recebida, né, como receita somente quando um dos requisitos for atendidos. Né? Aí ele fala, a entidade não tem mais obrigações restantes, ou seja, ela já cumpriu todas as obrigações, porque em tese, se eu recebi o valor e não cumpri com a entrega do produto ou a prestação de serviço, regra, eu tenho um adiantamento de clientes. Eu tenho ali, né, um adiantamento de clientes, que é uma receita antecipada, que é uma obrigação passiva, de entregar no futuro. Quando entregar, aí eu reconheço a receita propriamente dita. Né? E caso ele, né, tenha um contrato rescindido e há uma cláusula que a contraprestação não será restituível, tá certo? Aí ele vai ter uma receita antecipada e depois ele vai ter um ganho, mesmo sem ter entregue esse bem, a partir do momento que há aí essas informações. A entidade deve reconhecer a contraprestação recebida de cliente como passivo, até que uma das hipóteses no item 15 ocorra o que eu acabei de falar, né? Ou até que os critérios do item 9 sejam subsequentemente atendidos, ver item 14. Dependendo dos fatos e circunstâncias relativos ao contrato, o passivo reconhecido representa a obrigação de entidade de transferir bens ou serviços no futuro ou de restituir a contraprestação recebida. Em qualquer dos casos, o passivo deve ser mensurado pelo valor da contraprestação recebida do cliente. É isso que a gente vai ter. Então aqui, se você observar, né, eu teria um exemplo de receita antecipada. Recebi o dinheiro, tudo isso já foi estudado em aulas anteriores. Recebi o dinheiro, mas não entreguei a mercadoria. Então, debita caixa ou bancos e credita aí uma obrigação de no futuro entregar as mercadorias, tá bom? E aí, quando ocorrer algum dos itens, por exemplo, ocorreu ali a entrega, né, ou a transferência dos bens ou serviços, eu debito aqui o cumprimento da obrigação e aí eu credito a receita, né, que ocorreu ali, a prestação do serviço ou a entrega da mercadoria. Avançando mais, o que é que eu vou ter, Felipe? Combinação de contrato. Então a entidade ela pode combinar 2 ou mais contratos celebrados na mesma data ou perto dessa data com o mesmo cliente ou partes relacionadas do cliente. E deve contabilizar esses contratos como um único contrato
se um ou mais dos seguintes critérios forem atendidos. Os contratos forem negociados como pacote, né, como um pacote com um único objetivo comercial. O valor da contraprestação a ser paga pelo contrato depende do preço ou do desempenho de outro contrato. E os bens ou serviços prometidos nos contratos, ou alguns bens ou serviços prometidos em cada um dos contratos, constituem uma única obrigação de performance, de acordo com os itens 22 a 30. Né? Isso daí também está previsto nos procedimentos, né? Para que você possa aí estar atendendo a esses requisitos, né? Então, para que eu possa combinar dois ou mais contratos e contabilizar como um único contrato, eu tenho que verificar esses requisitos, né? Um ou mais dos seguintes requisitos. Isso daí é importante para que você possa fazer esse procedimento, tá? Possa fazer aí esse procedimento. Tá bom? O que mais, Felipe, que eu tenho de importante? Olha, modificação do contrato. Então, modificação do contrato é o quê? Uma alteração no contrato, tá? Seja no preço, tá? Que seja aprovada aí pelas partes, tá certo? No alcance ou no preço. Em alguns setores e jurisdições, uma modificação de contrato pode ser descrita como uma mudança de pedido, uma variação, uma alteração, mudança de preço. A modificação do contrato existe quando as partes elas aprovam a modificação que criam novos direitos e obrigações executáveis, né, pelas partes do contrato, ou que modifica direitos e obrigações executáveis existentes. A modificação de contrato pode ser aprovada por escrito, por acordo verbal ou sugerida por práticas usuais de negócio. Se as partes do contrato não tiverem aprovado a modificação do contrato, a entidade deve continuar a aplicar a um contrato existente este pronunciamento até que a modificação do contrato seja aprovada, tá? A modificação do contrato aí, ela seja aprovada. Então, se as partes não tiverem aprovado a modificação, a entidade deve continuar o contrato existente até que ocorra aí a modificação. Tá certo? O que mais, Felipe? Uma modificação de contrato pode existir ainda que as partes de contrato tenham um litígio sobre o alcance ou preço da modificação ou as partes tenham aprovado a mudança no alcance do contrato, mas ainda não tenham determinado a alteração correspondente no preço. Ao determinar se os direitos e as obrigações que são criados ou alterados por uma modificação são executáveis, a entidade deve considerar todos os fatos e circunstâncias relevantes, incluindo os termos do contrato e outras evidências. Se as partes do contrato tiverem aprovado a alteração no alcance do contrato, mas não tiverem ainda determinado a alteração correspondente ao preço, a entidade deve estimar a alteração no preço da transação decorrente da modificação de acordo com os itens 50 a 54, ao estimar a contraprestação variável de acordo com os itens 56 a 58 desta norma CPC 47, ao restringir aí as estimativas de contraprestação variável, tá bom? Contraprestação variável. Identificação. Olha aí. Vamos ver agora, né? Identificação de obrigação de performance. Aquela obrigação que eu tenho de entregar o produto. No início do contrato, a entidade deve avaliar os bens ou serviços prometidos. Em contrato com o cliente, deve identificar como obrigação de performance cada promessa de transferir ao cliente, né? O bem ou serviço que seja distinto, a gente até viu, tá? E uma série de bens ou serviços, que é o conceito que a gente até viu um pouco de obrigação de performance. Série de bens ou serviços distintos tem o mesmo padrão de transferência para o cliente se ambos os critérios forem atendidos. Ou seja, cada bem ou serviço distinto da série que a entidade promete transferir ao cliente atende aos critérios do item 35 para ser obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo. E de acordo com os itens 39 a 40, o mesmo método é utilizado para mensurar o progresso da entidade em relação à satisfação completa da obrigação de performance para transferir ao cliente cada bem ou serviço distinto da série, tá? Distinto da série. Então, são esses aí os procedimentos, tá? E aí, claro, pessoal, basicamente, né? Isso daqui ele fala grego,
Mas basicamente ele está dizendo assim, olha, ao fazer um contrato, eu tenho uma obrigação, né, de o quê? De entregar mercadoria ou de prestar o serviço. Eu posso entregar ele individualmente, itens distintos, eu posso entregar uma série de itens distintos. Você vai numa loja de material de construção, aí você faz um contrato e ele vai te entregar areia, né, louças e outros itens. São itens distintos. Combinado? É muito detalhe desse pronunciamento, mas a gente vai ficar nota 10 nele, pode ter certeza. Então temos muito mais, temos as questões, mas nós vamos dar aquela, ó, na paradinha, e voltamos com você com tudo.